Olá, nossa conversa de hoje é sobre o professor auxiliar, o auxiliar de inclusão, o auxiliar em salas de processo de inclusão, o professor auxiliar de inclusão. Há diferentes denominações para esse profissional no Brasil, mas ele é auxiliar da criança no processo todo. Sob o ponto de vista jurídico, este profissional está garantido lá na Lei de Inclusão, no artigo 3º, inciso 13º. A minha conversa hoje sobre esse auxiliar vai se focar em apenas um ponto, que é: todo aluno em processo de inclusão obrigatoriamente precisa do auxiliar? Não. A resposta é direta. Essa minha observação vale tanto para educadores quanto para pais. E às vezes há um conflito entre pais e educadores sobre essa necessidade desse profissional. Eu imagino que todos os pais e todos os educadores já saibam que cada criança tem uma realidade e cada criança, portanto, dentro dessa realidade, terá a sua necessidade em processos de inclusão. Só estou lembrando, talvez, da coisa mais básica que exista num processo de inclusão, que cada um é único, todos são diferentes e, portanto, só vale se olhar para aquele aluno naquela condição e naquela realidade onde ele está. Pensando assim, pais e educadores devem pensar qual é o tipo de apoio que esse aluno precisa para que aconteça, de fato, a inclusão efetiva dele na sala de aula. E por quanto tempo é necessário esse profissional. Lá na lei, nós temos uma garantia desse profissional quando há necessidade de apoio físico para se locomover, de apoio para alimentação, de apoio para a higiene e de apoio para a execução das tarefas. No entanto, a própria lei já proíbe e já define que este profissional jamais pode executar tarefas técnicas que devem ser executadas por profissionais licenciados ou regulamentados. Portanto, auxiliar não ensina a criança a falar, é a fonoterapia. Auxiliar não faz psicologia, é para psicóloga. Auxiliar não vai dar limite para a criança, é a família ou o processo educativo. Ou seja, há uma série de atividades técnicas que devem ser realizadas por profissionais. E auxiliar também não dá aula para o aluno, por isso é que ele está matriculado numa turma e tem um professor. O auxiliar, de fato, são mãos extraordinárias, são pés extraordinários, olhos extraordinários, ouvidos extraordinários, ou seja, a mais, para auxiliar o aluno que às vezes vai ter uma dificuldade na locomoção, na compreensão, na escuta, na percepção visual ou em outros meios que ele necessita fazer aquela compreensão. Mas nós temos que sempre considerar que à medida que esse aluno vai tendo esse apoio, o professor vai trabalhando e ele vai convivendo nessa turma, ele vai atingindo patamares de autonomia. E é aí que está o problema, muitas vezes, para os pais. Muitos pais têm tanto medo de soltar os seus filhos ou permitir autonomia para os seus filhos, ou têm excesso de cuidado com os seus filhos por conta das deficiências ou da deficiência, que eles muitas vezes não querem abrir mão desse professor auxiliar, dando a esse professor auxiliar uma característica de cuidador ou de assistente social e até mesmo de babá daquela criança ou daquele jovem. E isso é um erro. O auxiliar, ele só faz sentido de existir para aquele aluno até o momento em que aquele aluno precisa daquele apoio para chegar a habilidades e competências que são imprescindíveis para a convivência do grupo. Portanto, se nós considerarmos que todos podem evoluir e a grande maioria irá evoluir, em um determinado momento, o educador, junto com a família desse aluno, podem discutir ou poderiam discutir a possibilidade desse aluno já poder caminhar sozinho, portanto, com muito mais autonomia, ampliando as possibilidades de socialização, de relacionamento e de busca desse aluno, ou seja, construindo ambientes desafiadores para que, diante desses desafios, esse aluno possa criar suas expectativas, suas motivações e suas vontades, né? Lembrando que sempre é importante dar essa condição para o aluno de inclusão.
Acontece que muitos pais, por terem medo ou insegurança dessa mudança de perspectiva, começam a acreditar que o auxiliar deve permanecer com o filho em todos os momentos. E não é bem isso. Além disso, temos aqueles pais que o filho não tem nenhuma necessidade de professor auxiliar, mas ele vê a lei de maneira atravessada e diz: lá na lei é obrigatório que ele tenha um professor auxiliar. Não, não é isso. A lei diz: se houver necessidade. Lei de Inclusão, artigo 3º, inciso 13º. Se houver a necessidade, e esta necessidade quem define? Não pode ser o laudo. Infelizmente, há colegas que definem isso de maneira unilateral num laudo, e isso não é correto, porque definir isto sem conversar com o educador, sem conversar com a escola e sem conversar com a família é uma decisão equivocada e, portanto, unilateral. A decisão se a criança vai ou não precisar de apoio para alimentar-se, para se locomover, para trabalhar com os seus colegas, deve ser uma definição em conjunto, no mínimo, entre os profissionais que efetivamente vão trabalhar e convivem com essa criança. Quando isso vem num laudo, não importa enviado por qual profissional, isso vem definido de maneira unilateral. E muitas vezes esse profissional não ouve as pessoas todas que estão por conta das situações profissionais de cada um. Então, quem está lá dentro de um consultório, muitas vezes não tem acesso à escola, muitas vezes não tem acesso aos profissionais, a todos os membros da família e assim por diante. Então, acaba tomando-se uma decisão que não corresponde à realidade daquela criança. Então, pais e educadores, sobretudo os coordenadores pedagógicos, responsáveis pelos PEIs, seja lá quem for a pessoa responsável pela condução do processo de inclusão dessas crianças, a decisão de ter um auxiliar e a continuidade desse auxiliar deve ser de todos. Inclui-se aí, inclusive, o próprio aluno de inclusão. Muitos desses alunos têm condição de tomar essa decisão, se ele quer ou não, se ele precisa ou não, se ele aceita ou não, e se de alguma maneira ele gostaria de fazer alternâncias, diminuições ou ampliações. Portanto, procure não tomar essa decisão de maneira unilateral para que possamos, de fato, garantir o processo de inclusão. Mas não pense que porque um aluno tem uma deficiência, ele vai obrigatoriamente precisar de um auxiliar pela vida inteira. Talvez ele não precise nunca e talvez ele precise sempre, mas talvez ele precise por um tempo e depois não precisa mais. Pensa nisso. Nos vemos.